Boa noite. Que o amor do Cristo Jesus seja conosco hoje e sempre. E para nós começarmos a refletir nessa noite, que nos reúne mais uma vez, acima de tudo nos reúne sobre as blandícias do Evangelho, sobre o amparo espiritual, de amigos do plano maior, de parentes que estão próximos de nós, tendo a oportunidade de nos abraçar. Nós gostaríamos de lembrar algumas perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos nos primórdios da codificação. Porque Kardec já se preocupava lá no século XIX com um problema fundamental que ainda assola a nossa sociedade. Ele se preocupava com a separação do bem e do mal, mas mais especificamente tendo como esclarecimento que o bem e o mal não são forças que duelam no universo pelo controle do cosmos, sabendo que o bem e o mal são as nossas atitudes sociais, as nossas atitudes junto ao nosso próximo. Preocupado com algo que nós temos falando muito hoje em dia, que é o elemento chamado ética. E virou moda falar em ética. Todo mundo fala de ética ou antiética. Mas quando a gente começa a analisar a ética efetivamente, nós vamos perceber que a maioria das pessoas que falam sobre ética não sabe do que estão falando. Elas distorcem. Elas confundem ética com costumes, com conjuntos morais de determinados grupos sociais. E Kardec já tinha isso claro. E só para ressalvar e ficar claro, todas as vezes que nós falarmos o nome Allan Kardec aqui, nós estamos falando de Allan Kardec e dos espíritos que codificam o espiritismo. Senão fica difícil ficar falando toda hora o nome dos vários espíritos. Dentre esses espíritos, Sócrates, Platão, João Evangelista, Emmanuel, Cura d'Ars, Erasto, essas grandes almas de todas as religiões de todos os tempos que coadunaram com a codificação da doutrina espírita no século XIX. Uma das perguntas cruciais que Kardec faz aos espíritos para entender isso é: onde está gravada a lei de Deus? Porque ele percebera que existiam leis físicas. Ele era matemático, médico, pedagogo, filósofo. E ele havia compreendido pelos espíritos que existiam leis morais também. Mas onde estão essas leis morais? Se existem leis que regem a natureza, de tal forma que não existe sobrenatural. Nós estamos aqui numa reunião, que em última instância está ligada à mediunidade, da psicografia, para recebermos mensagens. E muitas vezes, quando conhecemos os fenômenos espiritualistas ou espíritos, nós falamos de sobrenatural. Então Kardec já havia entendido que não existe um fenômeno sobrenatural. Falar que algo é sobrenatural é dizer que existem coisas que acontecem para além das leis da física e da natureza. O fenômeno espiritual não está acima de lei física nenhuma, não está acima de lei moral nenhuma, muito pelo contrário, respeitam de forma harmoniosa e bela a lei. E hoje, com os parâmetros da física quântica, da interposição das dimensões, fica mais fácil de compreender o mundo espiritual, que é um mundo numa dimensão diferente, que se interpõe ao nosso mundo através de um elemento intermediador. E em todas as instâncias do universo, existem seres intermediadores. Lá no plano espiritual tem espírito médio, porque tem espíritos quintessenciados, de regiões mais evoluídas, que precisam se comunicar com espíritos menos evoluídos. Então precisa desse intermediador. Então Kardec, sabendo que existe essa dimensão das leis, que esse mundo nosso, a Terra, acanhado, sabia muito pouco das leis divinas até então, e ainda é assim, pergunta: ora, onde é que estão as leis de Deus? Os espíritos são muito claros, na sua consciência. Toda a lei divina está na nossa consciência. Não há ninguém encarnado hoje, século XXI, que pode se dizer ignorante às suas ações. Uma criança de 4 anos, ao fazer algo errado e esconder o algo errado que fez, aí muitas vezes a mãe chega: você fez coisa errada, e ela está lá escondendo, ela sabe que ela fez, você não precisa de repetir, senão ela não teria escondido. Já o instinto dela sabe da coisa errada que ela fez. Já está gravado na consciência. Pode ser que você não tenha clareza adequada em relação da lei que você infringiu, mas que você fez algo que não deveria ter feito naquele momento, alguma coisa te diz. E Kardec vai mais além. Num outro momento que ele está falando das leis naturais,
Ele fala como é que essa compreensão celeste, ela consegue, desde o microcosmos, passando pelo mundo moral, até chegar no macrocosmos. Como é que isso acontece? Os Espíritos também são claros. Ora, essa é a lei divina. A lei divina está aí para ser obedecida. Vós, seres humanos, só sofreis porque não respeitais a lei divina. O que é a lei? São limites cósmicos, são limites do universo. Você só sofre quando tenta burlar alguma lei, você bate de frente com a lei. As leis físicas são claras. Qualquer pessoa sabe que se subir num prédio de 25 andares e pular de lá, ela vai ter problemas, vai se suicidar. Se for de um prédio menor, no mínimo ela vai se machucar muito. São leis físicas. Mas as leis morais funcionam do mesmo jeito. É por isso que quando compreendemos o espiritualismo mais profundo e o espiritismo, nós acabamos por entender que não existe pecado, que não existe castigo. Tem muita pessoa que conhece o cristianismo e outras que conhecem o espiritismo e estão passando por um problema financeiro, um problema físico, um problema emocional e falam, eu estou sofrendo porque Deus quer. Meu Deus, jamais Deus quer que você sofra. Não tem nada a ver com Deus. Se um dos atributos que nós podemos dizer de Deus que Ele é justo e bom, Ele não pode querer que você sofra. Você está sofrendo porque a lei é clara, você está colhendo os frutos da sua ação. Existe causa e efeito. São elementos causais da natureza. E desse elemento de causa e efeito no mundo moral, não tem como fugir. A principal lei do mundo moral, que é a mais primária de todas, aquela assim do prezinho do ser, é causa e efeito. Depois você vai compreendendo leis mais sofisticadas. Então não existe pecado, não existe punição, ninguém está te punindo. Você simplesmente tomou uma ação que daquela ação derivaria-se determinadas consequências pré-estabelecidas pela lei. Uma dessas consequências você está colhendo agora. Ela está fazendo efeito sobre você. Então, ficou claro isso para Kardec. Se nós respeitarmos a lei de Deus, ninguém vai sofrer mais. Ora, se ninguém sofrer, lógico, você vai pensar em felicidade. E os Espíritos concluem essa pergunta dizendo, eis aí a felicidade. Felicidade é quando o sofrimento perante a dor já não tem mais sentido. Você vai compreender a lei do universo e vai agir em conformidade com a lei. Vai agir em harmonia com as diretrizes celestiais, com as leis do âmbito físico, com as leis do âmbito moral. Mas Kardec, sabe o que era, resolve questionar mais aos Espíritos. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que chama o bem e o mal. Ele já sabia que as leis de Deus estavam na consciência. Ele sabia também que a dor não é criação de Deus, é simplesmente um elemento para equilibrar as nossas ações perante a lei. Mas ele queria mais discernimento. Ele falou, então nenhum homem pode se acusar de ignorante. Essas leis estão todas em nós, então o autoconhecimento vai promover isso. E ele vai perguntar então, o bem e o mal, porque o bem e o mal são tão complexos, o que nós podemos fazer, quais são os elementos que o homem tem para separar o bem do mal? Os Espíritos são categóricos e simples na resposta. A moral. A moral é o elemento que separa o bem agir do mal agir. Porque se você consegue se sofisticar, no sentido não de ser chique, mas no sentido de auscultar, de se esclarecer perante a ética, a moral, você vai conseguir separar elementos que às vezes você julgava que era mal, você vai perceber que é um bem. Muitas coisas que nós achamos que são más em nossas encarnações é um benefício celeste. Por exemplo, há pessoas que nascem com determinadas doenças, que aí são encarnatórias, porque a maior parte das doenças que nós temos nessa vida não são doenças reencarnatórias. Lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel tem um capítulo Saúde e Enfermidade. A maioria das doenças que nós adquirimos nesta encarnação são por conta de ações inadequadas, pensamentos inadequados, emoções inadequadas que nós cultivamos nessa vida mesma. Aqui se faz, aqui se paga. Doenças reencarnatórias são normalmente aquelas doenças mais profundas, de raiz mais complexas, que você não consegue encontrar elementos causais nessa vida que a geram. E normalmente elas nascem com você. Se uma que nasceu com você ou estava em estado de crisálida, pronta a se desenvolver, e todos nós temos várias doenças em estado de crisálida que podem se desenvolver, o que vai separar isso ou não? As nossas ações. Muitos problemas que nós poderíamos ter, nós evitamos se nós agimos no bem. São amenizadas pela misericórdia divina.
Nenhum de nós na Terra sofre o tanto que deveria sofrer. Olha o quanto a dor é importante quando a gente para de pensar na dor como um castigo e pensa como um mecanismo de equilíbrio. Com dor, nós já fazemos tantas coisas erradas, imagina se não houvesse a dor para equilibrar a lei, para manter as diretrizes da lei universal. Então, você vai aprender a discernir, a separar o mal do bem. Então, essa doença que nasceu com a pessoa e vai acompanhá-la por toda uma encarnação, ela sabe que ela não vai ter a cura dessa doença nessa encarnação, às vezes é a salvação da encarnação dela. Se ela não viesse com aquela limitação, talvez ela faria coisas absurdas nessa encarnação, sem doença. Veio com uma limitação física, veio com uma limitação intelectual, veio com uma limitação financeira. O que é mal para você, às vezes é bom perante um olhar horizontal, perante a lei divina, é a sua salvação. Na natureza não existe bem nem mal. Construiu uma casa, veio um furacão e derrubou minha casa. Para a natureza foi mal, a natureza se vingou dos seres humanos. Tem gente que acha que a natureza é uma entidade que anda aí fazendo mal para as pessoas. Você construiu a casa na onde o furacão ia passar. O furacão é um fenômeno natural do organismo terrestre. Assim como seu estômago ronca, assim como você tem outros elementos corporais que acontecem, a natureza precisa de movimentar placas tectônicas, precisa dos furacões, que são os ventos que se encontram, e acontece. Foi você que colocou a casa no lugar ali da natureza. Você tem que se adequar a essa realidade. Então não há mal. Nós nascemos assim porque assim necessitávamos de nascer. As outras conquistas vão depender do nosso merecimento e do nosso esforço, porque não existe determinismo na lei divina. O único determinismo na lei de Deus que nós podemos dizer que é determinismo é evolução. Nenhum ser vai ficar sem evoluir. Vai chegar um momento que o ser não vai aguentar mais sofrer e vai ter que evoluir. Ninguém pode ficar estacionado por toda a eternidade. Há um limite até para isso. Mas o resto somos nós que construímos as nossas ações. E aí, pensando nisso, nós temos uma consciência. Se a consciência determina a lei divina, é através da consciência, que é a moral que Kardec chama aí, é que nós vamos separar o bem do mal e saber agir adequadamente. Sobra para nós refletirmos sobre alguns elementos que são semelhantes, mas às vezes a gente não acha que é semelhante. Então importa-nos refletir na nossa atitude ética, perguntando primeiro a Kardec e perguntando a nós. Aquilo que Allan Kardec chama de moral no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é a mesma moral que nós falamos hoje? Ou aquela moral é uma outra coisa que ele está dizendo? Alguns pensadores gostam de separar o âmbito da moral do âmbito da ética. Outros colocam no mesmo balaio. Eu, particularmente, ao estudar a doutrina espírita, eu percebo que são duas coisas diferentes. Inclusive a palavra moral vem do latim mores, moro, que significa costume. Então tem uma determinada comunidade, um determinado país que tem determinados costumes. Tem outro país que tem outros costumes diferentes. Por exemplo, nós podemos fazer uma discussão moral que nunca vai chegar a lugar nenhum. O que é mais certo? Comer carne de cachorro ou comer carne de vaca? Ora, no meu conjunto moral, o cachorro é o melhor amigo do homem, mas é para nós. Para outra pessoa, nossa, uma carne tão gostosa. A ética, ela é o elemento superior que averigua os juízos morais. Quando uma pessoa que come vaca, com uma pessoa que come cachorro estão brigando, a ética vai chegar assim, ó, o ideal é a gente não se alimentar das vísceras de nenhum dos nossos irmãos animais. Acabou a briga. É o ideal. A ética é o dever ser. É aquilo que futuramente nós vamos realizar enquanto seres existentes. Porque se nós não tivermos parâmetros seguros da ética, ninguém pode falar sobre direitos humanos, ninguém pode falar sobre amor ao próximo. Por exemplo, tem pessoa que fala assim, a ética é relativa, ou, a ética não pode ser, a moral é. Se a ética for relativa, lá nos países do Oriente Médio radicais, quando uma mulher é acusada de adulterar, mesmo que não tenha provas, ela é acusada, e alguém for apedrejá-la em praça pública, nenhum de nós aqui do Brasil pode falar que aquela cultura está errada. Nenhum de nós aqui pode falar que aquilo que foi feito desrespeita os direitos da humanidade. Porque a pessoa vai falar, não, mas é o seu conjunto de moral que diz isso, o meu diz outra coisa, isso aqui está na lei. Então, se nós não tivermos parâmetros éticos com validade universal, nós não vamos conseguir viver em sociedade. O nazismo não pode ser considerado como algo terrível. Porque o Hitler pode simplesmente falar, mas isso aqui é o que nós acreditamos que é a moral. Aí você vai falar o que se você acha que a ética é relativa?
Ah não, fica aí com a sua ética, que eu fico com a minha e pronto. E aí nós temos alguns preceitos basilares da atitude ética. Porque quando nós falamos de moral, não existem pessoas imorais. Às vezes está com raiva de alguém e fala, nossa, esse fulano é imoral, né? Não existe ninguém imoral. Agora existem atitudes antiéticas. Porque a ética, uma das premissas básicas da ética é não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que o próximo me fizesse. Jesus pegou uma frase de Eliú e sintetizou isso, né? Que o Eliú já tinha sintetizado. Amar o próximo como a si mesmo. Eu só amo o próximo amando a mim, e só amo a mim amando o meu próximo. Aí você tem que testar. Aplica isso em qualquer cultura, vai valer? Vai valer. Se isso que Jesus disse só valer para cristão, então Jesus não é o espírito crítico desse planeta. Aquilo que Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, tem que valer para qualquer cultura, para qualquer planeta, em qualquer lugar da era humana. Senão é relativismo, aí não funciona. Então a ética está ligada ao quê? A minha ação num determinado momento, circunstância, e quais os reflexos que ela vão causar para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então muitas vezes uma atitude pode ser ética em um determinado momento e pode não ser ética em outro momento. E qual que é o problema que mais atrapalha nós nas ações éticas? Kardec vai perguntar para os espíritos, pergunta 913. Qual é a vicissitude que nós podemos considerar a vicissitude radical, né? O mal radical? Radical no sentido de raiz, né? A palavra radical significa raiz. Os espíritos respondem, o egoísmo, essa chaga da humanidade. Por que nós não conseguimos agir eticamente o tempo todo? Ou na maior parte do tempo? Porque nós somos egoístas. A palavra egoísmo é a prática de mim mesmo. Você muitas vezes só pensa no seu bem e no máximo no bem dos seus familiares. Se o benefício vai alcançar uma pessoa que não vota no mesmo partido que você, que não tem as mesmas compreensões ideológicas que a sua, você às vezes não quer que o bem chegue lá. Esse é o problema da sociedade. Você vai construir sua casa, aí você vai fazer a contrapartida da construção da sua casa e vai construir sua calçada. Você construiu a calçada de azulejo, mas é um azulejo que escorrega. Uma pessoa com deficiência não consegue andar ali bem, porque ela vai escorregar e cair. Você foi egoísta, porque você esqueceu que a calçada é comunitária. Alguém vai andar por lá. Você está andando no trânsito, eu estou dando exemplos banais e simples. E Goiânia é muito quente, você está no meio da rua, não tem passagem para nenhum lado, você para a 40 metros do semáforo para ficar na sombra. Às vezes tinha uma ambulância vindo atrás que ficou por trás do outro semáforo e aqueles minutos salvariam uma vida. Ou uma pessoa que está aflita lá atrás, você foi mais uma vez egoísta. Você só pensou no seu umbigo. Os gregos não utilizavam a palavra egoísmo, eles chamavam a palavra idiota. O que é o idiota? Literalmente é aquele que só pensa em si. É o ser que não tem atitude cidadã. Se tudo que você faz só visa o seu benefício ou o benefício daqueles que são mais próximos que você não é ético. Se quando você está desenvolvendo uma ação, você só pensa no seu benefício, você não é ético. Se você faz a caridade para ir para o céu, você não é ético. Ou se você faz a caridade porque tem medo de ir para o inferno ou para o umbral, ou sei lá onde você acredita que vai, você também não está sendo ético. A ética é quando você deixa de lado os seus benefícios particulares e pensa, existem mais pessoas que eu posso beneficiar com a minha ação. É quando você para de ser o centro dos problemas, ou o centro das atenções. É por isso que a pessoa binária nunca vai ser ética. Sabe aquela pessoa que só pensa, né, de forma dualística, dual? Em bem e mal, em alto e baixo. Tem gente que enche a boca para dizer, comigo é 8 ou 80. Isso é um absurdo. Entre o 8 e o 80 tem 72 números. Quem é da matemática sabe que entre o 1 e o 2 tem um conjunto infinito de números. Entre o 2 e o 3 tem outro conjunto infinito de números. A vida é complexa, a natureza é complexa. E você está querendo ir contra a complexidade e a harmonia das coisas. Outras pessoas, eu gosto, é assim. Comigo é assim, né? É preto no branco. Não tem outra questão. Você é binário. Entre o preto e o branco existem 253 escalas de cinza. A mais. Mas nós, no nosso espectro, conseguimos perceber essas. Existe uma complexidade. Se você só acha que existe o bem e o mal, que só existem duas ações possíveis, você não entendeu Jesus. Você não entendeu o amor ao próximo. Você não entendeu o que é ser ético.
você não entendeu que essa ação depende daquela circunstância. Por isso a ética é conquista de consciência. Se as leis de Deus estão nas nossas consciências, o que é reencarnar? Reencarnar é expansão de consciência. Quanto mais eu me conheço, mais autoconsciência eu tenho. O que separa você no final das contas dos animais, porque até pouco tempo atrás, a filosofia, a neurociência, a psicologia falava da questão da razão, mas a razão é algo muito complexo, inclusive dependendo do pensador, a palavra razão não é nem utilizada. Mas o que separa você do animal não é a inteligência, porque o animal é inteligente, ele tem a inteligência dele, é a autoconsciência. O seu cachorro não sabe que ele é um cachorro. O seu gato não sabe que ele é gato. Se ele soubesse que ele era gato, ele faria filosofia, ele faria psicologia, ele produziria cultura, ele desenvolveria matemática. Seu gato faz isso? Se você acha que ele faz, aí ele precisa te conversar particular, porque tem algum problema aí. Mas ele não produz isso, né? O gato não sabe da gaticidade dele. Ele não entra em crise, eu sou um problema para mim mesmo. Só você é um problema para você mesmo. E quanto mais você busca de forma adequada resolver o problema que você é para você mesmo, que é o consciente e a percepção do inconsciente dos outros meandros do ser, você vai conquistando essa consciência plena. Por isso reencarnar é autodescoberta. Para nós chegarmos lá no que o Sócrates falava, autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é um mergulho tão profundo que primeiro você tem que descobrir o que está coberto. Por isso é autodescobrimento. Você ainda está coberto das suas paixões, das suas ignorâncias, das suas dualidades, das suas atitudes negativas. Quando você vai corrigindo isso, o que a doutrina espírita chama de reforma íntima, você vai descobrindo, vai tirando aquilo que te cobre. Quando você tirar tudo o que te cobre, aí você vai passar para a próxima etapa, que é o conhece-te a ti mesmo. Por que o Sócrates percebeu que ele era o homem mais sábio da Terra? Não é porque ele sabia de alguma coisa, é porque ele era o único que sabia da sua indigência moral e da sua indigência intelectual. Porque todo mundo não sabia de nada, mas jurava que sabia de alguma coisa. Ele era o homem mais sábio do mundo. E percebam, se vocês olharem na história, Sócrates estava reencarnado na época em que Buda estava reencarnado, em que Lao Tse estava reencarnado, e logo depois Confúcio. Então ele tinha uns bons concorrentes. E lá na Pérsia tinha Zoroastro. Então ele tinha uns amigos concorrentes a ser o homem mais sábio da Terra. Mas ele foi eleito num fenômeno mediúnico lá no templo de Delfos. Ele não foi lá perguntar, foi o amigo dele. Quando o amigo dele falou para ele, você é o homem mais sábio, eu fui lá, a médium Pitya, a sacerdotisa, a Pitya falou, apareceu, a água fervilhou, e pelo fenômeno mediúnico aparece Sócrates como o homem mais sábio. Imagina você sendo amigo do homem mais sábio da humanidade. O amigo dele voltou correndo para contar a história. Ele falou, eu não sou sábio, mas pelo menos eu sei quem sabe. Quando o amigo dele falou para ele que ele era o homem mais sábio, ele ficou orgulhoso. Ele encheu o peito, eu sabia. Se fosse eu falava, é lógico que eu sabia, esse povo tudo menor que eu, sou muito inteligente. O que o Sócrates fez? Eu não posso ser. É impossível, deve estar errado. Né? E o Sócrates começou o exercício que fez ele ficar famoso, né? A perguntar para as pessoas o que elas sabiam, o que elas faziam. Ele descobriu que no final das contas nós éramos grandes estranhos para nós mesmos, fingíamos que sabíamos, éramos arrogantes sem motivos e não queríamos compreender de verdade. Pela sua ignorância, ele sabia que ele era o homem mais sábio do mundo, por saber que não sabia. Porque na verdade a frase é só sei que não sei, não é nem nada sei, porque nem do nada você pode saber alguma coisa. Aí o pessoal ainda traduz errado o negócio para dificultar. Então olha só, o autoconhecimento é a expansão da sua consciência, é compreender mais as leis de Deus, é não se revoltar perante uma provação que é necessária, é não se revoltar perante uma expiação e chegar ao ponto de você separar o bem do mal pela sua ação ética e pela sua consciência, de você inclusive compreender aquele que age no mal e não se revoltar. Uma pessoa que revolta demais e quer matar quem fez o mal, é porque você parece muito com ela ainda. Porque você ainda é capaz de matá-la. Quantos de nós somos a favor da posse de armas? Eu não sei se vocês sabem, no Brasil, se eu tenho algum advogado aqui, pode me corrigir, mas quem falou que no Brasil não pode andar armado? Você pode sim, basta que você prove que não fez nada de errado perante a lei, tudinho lá, você pode solicitar o porte de arma. O que é um absurdo, mas pode. Aí a pessoa fala assim, porque o homem de bem, o cidadão de bem, todas as vezes que alguém fala cidadão de bem, eu estremeço, eu quero distância desses cidadãos de bem.
que são normalmente aquelas pessoas que são a favor da pena de morte, que são a favor da posse de armas. Quando os soldados vieram prender Jesus, e essa pessoa é a mesma que se diz cristã, vieram prender Jesus junto aos judeus, e Pedro fere o soldado. O que é que Jesus fala? Embainha a tua espada, quem pela espada fere, pela espada perecerá. Nós estamos cheios de cristãos aí que cita Jeremias, Oséias, Paulo, Elias, mas não fala de Jesus. Porque se ele ler Jesus, ele vai perceber que a atitude dele não tem nada a ver. Você tem que fazer uma escolha na sua existência. Cristão é o que mesmo? Palavra cristianismos, a prática do que ensinou Cristo. Cristão, imitador de Jesus. Imitador de Jesus. Eu sou cristão, e por ser cristão, o homem de bem tem que usar arma para se proteger dos bandidos. O que Jesus falaria para você, se você é cristão? E aí a maioria dos cristãos que eu conheço nunca leram o Evangelho. São 4, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já leu o Evangelho para se dizer cristão? Você pegou o livro e leu? Porque os Evangelhos não são livros filosóficos, conceituais, são diários, escrito por cronistas de Jesus, falando o que esse homem fez. O que é maravilhoso, que foi justamente a encarnação da ética, ensinando a amar o próximo como a si mesmo, ensinando a perdoar aquele ignorante que fazia o mal. Isso não quer dizer que ele aceitava o mal. Vocês vão ver Jesus, por exemplo, chamar os saduceus de raça de víboras. Você chamar um saduceu de víbora, porque você está chamando ele para briga, efetivamente. Você vê ele chegar para um fariseu e falar, hipócritas. Nossa, hipócrita é uma palavra pesada. Alguém aqui gosta de ser chamado de hipócrita? Jesus não era bobo, mas ele também jamais apoiou a vingança, a carnificina, o assassínio. E é isso que fundamenta a ética. Por isso nós temos que sair do binarismo e ser coerente. Se você falar que você é cristão, o mínimo que você tem que fazer é ler Jesus. Se você é cristão fundamentado em Paulo, você não é cristão. Paulo ajuda, mas tem muita coisa ali que já é distorção. Se você é cristão fundamentado no Antigo Testamento, você não é cristão, porque aquilo ali é judaísmo. Cristianismo é quem segue Jesus, não tem outro como parâmetro. E é a fundamentação da ética que nós precisamos. É você pensar no seu próximo como a si mesmo. É você pensar que nesse planeta tem muitas almas boas, mas existe uma infinidade de almas ruins também. Que às vezes o crime nos deixa revoltados, mas isso não me dá o direito de agir como criminoso. Ora, como é que eu vou exigir de uma pessoa com bases primitivas a mesma clareza de uma pessoa que ascendeu no processo de compreensão? Como é que eu vou dar uma prova de física para Einstein do mesmo jeito que eu vou dar uma prova de física para alguns de nós? Você acha que você vai tirar nota melhor do que ele? Então você tem que perceber. Eu não posso cobrar de uma pessoa elementos que ela não tem. Às vezes você quer que aquela pessoa se transforme e vire o novo Francisco de Assis. Você tem capacidade de ser o novo Francisco de Assis? Toda vez que eu vejo, principalmente espírita, né? Eu sei que tem alguns aqui que não podem não ser espírita, mas espírita tem muito esse negócio de querer ser espírita evoluído, né? Primeira coisa que eu pergunto é, você está pronto para sofrer? Você já viu o que o Chico Xavier passou? Psicografou 412 livros, né, de psicografia vivo. Nunca pegou um centavo para ele. Ele comprava os livros dele para dar de presente. A psicografia. Hoje o dinheiro dessa psicografia dele vai para várias instituições espíritas e não espíritas no Brasil. Tinha problema nos olhos, tinha problema no coração, tinha problema no pulmão, recebia um salário mínimo, muitas vezes foi arrimo de família com 11 irmãos. Foi expulso de casa, atendia 2.000 pessoas por dia, dormia 4 horas por noite. Você está pronta para ser irmã Dulce? Dormia numa cadeira difícil porque a coluna dela já não aguentava mais deitar, 3 horas por noite, e atendia todos os pobres de Salvador e ainda foi excomungada da igreja. Você quer ser ela? Você está pronto para ser isso? Então como é que você exige de uma pessoa que tem poucos elementos para que ela seja igual a você, que às vezes tem mais clareza que ela, tem mais elementos? Imagina se Jesus perdesse a paciência com você, porque você não consegue ser bom do jeito que você deveria ser. É por isso que a conquista da consciência vai nos dando elementos para você ser austero com você mesmo, indulgente com o outro. Isso é ética.
A ética é quando você analisa, o que essa pessoa pode dar? Bom, ela só pode dar isso, então é disso que eu vou exigir dela. O que essa outra pessoa pode dar? Porque cada um só dá daquilo que tem. Todas as vezes que você avalia o mundo pelo seu jeito de olhar ou pelo seu jeito de viver, a sua avaliação está errada. Você já parou para perceber que você sempre acha que você é o rei do bom senso? Você acha que a sua opinião está certa, não acha? Você sempre acha que você tem a melhor visão do mundo, não é? Tem hora que você vira para a pessoa, oh, você não enxerga a realidade, não? Se essa pessoa for uma pessoa inteligente, ela vai te perguntar qual realidade. A que você está preso ou a que eu estou preso? Porque ninguém enxerga o mundo como você. Tem coisas que são comuns, obviamente, não seria um estado de solipsismo total. Mas tem pessoas que elas não conseguem enxergar aquilo que você enxerga. E toda vez que você se autoavalia, você pensa, nossa, mas as minhas opiniões são boas demais. O partido político que eu voto, então, ele é melhor do que tu. O meu candidato, nossa, o resto é tudo burro, não sabe votar. Eu sei. O time que eu torço, nossa senhora. A minha religião, então, nossa, é muito melhor do que as outras. Só que você já parou para pensar que mesmo você se achando a última Coca-Cola do deserto, eu não tomo refrigerante, né? Quem não toma refrigerante pensa em alguma coisa que você gosta de tomar, né? Pensa que você é a última bebida legal do deserto. Você sabia que pode ter alguma pessoa que te acha um idiota? Que acha suas opiniões as opiniões de um babaca? E tem. Alguns têm coragem de falar isso, outros não. Então nós não somos referências, parâmetros universais de conduta. Mas nós devemos almejar uma melhor conduta todos os dias, dentro da ética, não sendo binário. Não interpretando o Evangelho de forma fechada, não interpretando a Bíblia de forma fechada, não reduzindo ao outro a minha perspectiva. A maioria de nós aqui vive casados, só que você é casado com um estranho, porque a pessoa que vive com você, ela é a projeção que você tem dela. Você nunca deixou ela ser ela mesma. E você nunca deixou você ser você mesmo. O Nietzsche, que às vezes os cristãos gostam de criticar, mas é um filósofo que todo cristão devia ler para aprender a ser cristão. Somente um livro, eu lembro que eu carregava ele no carro, sou professor de filosofia, então eu carrego os filósofos comigo. E eu lembro, há muito tempo atrás, já contei esse caso aqui, eu estudei muito Nietzsche, né, gosto demais do Nietzsche, tem outros filósofos, Kant, Spinoza, né, e o Nietzsche nessa crítica à cultura era muito bom, e tem um livro dele que chama O Anticristo. É um livro belíssimo, você fica encantado com Jesus. Porque ele vai falar, o único cristão de verdade morreu na cruz, o resto é um bando de hipócrita, que distorceu tudo. E eu lembro até hoje que eu andava com esse livro no painel do carro, uma vez uma amiga minha entrou no carro, na hora que ela viu o Anticristo, ela me olhou assim, mas você virou isso? Aí eu, virei o quê? Isso o quê? Você é satanista agora? Eu falei, eu satanista? Olha aqui esse livro. Mas anticristo, satanismo, você não entendeu, né? Aí até você explicar. Então esse filósofo vai dizer, por exemplo, nesse livro, que o maior desafio humano é você tornar você mesmo. Torna-te quem tu és. Porque você só vai ser melhor a partir do momento que você se permitir ser o que você é. Como é que você vai melhorar aquilo que você não conhece? E como é que você vai ajudar o outro a melhorar se você não permite ele ser o que é? Agora tem gente que fala assim, as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Isso é a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu cresci assim, vou morrer assim. As pessoas têm que sim, no primeiro momento, te aceitar como você é. Só que você tem que ter obrigação de ter vergonha e ser melhor todos os dias. Ou você vai querer continuar o mesmo? Todas as vezes que eu penso que tem bactéria evoluindo, que o mosquito que transmite, né? A dengue evoluiu, já transmite vários. Esse dia eu estava dando uma palestra, a mulher corrigiu, eu falei 6, ela falou que é mais, eu achei ótimo que ela me corrigiu, né, me ensinou. E eu falei, olha aí, o mosquito já transmite mais de 6. E você está parado, você pensa que uma bactéria evolui, você está parado no tempo, não te incomoda não? Você quer continuar? Então, você tem que se permitir ser o que você é. Porque a partir do momento que você se permite ser o que é, você vai olhar para o outro sem máscaras. E o outro não vai ser sua projeção. O seu filho não vai fazer o curso que você quer que ele faça. Deixa ele fazer o que ele quer. Imagina para minha mãe quando eu falei que eu ia fazer filosofia, não ia fazer direito nem medicina. Até hoje ela não entende, né? A única coisa que eu recebi em troca foi assim, você vai passar fome. Graças a Deus até hoje eu não passei. Bom, eu nunca falei isso para ela para não causar briga também. Então, nós nos projetamos nas pessoas. Nós queremos que o meu filho seja o que eu não fui, ou que seja o que eu sou. Me projeto o meu marido, a minha esposa. Nós vamos tolindo o outro e tolindo a nós mesmos na nossa atitude egoísta.
E aí você pega isso e vai levando para os outros âmbitos da vida. No trânsito, você para numa calçada, não viu se a calçada é inclinada, porque tem um declive para a pessoa com deficiência passar, mas você está com pressa. Aí eu estava com pressa, eu nem tive tempo de olhar, porque você é egoísta mesmo, você nem se preocupou se tinha espaço para isso. E aí você quer um mundo melhor, você quer um mundo ético, você quer um político melhor. Peraí, mas o que você está fazendo para isso? Porque você ainda não consegue fazer grandes coisas, né? Você ainda está com a ação circunscrita. Mas quando você tiver grandes coisas para fazer, você vai conseguir fazer certinho? Ou não vai? Mas a gente precisa da compreensão, meus irmãos. De nós não ficarmos julgando à torta e à direita os outros. De nós tentarmos, principalmente aquela pessoa que você não gosta, sabe aquela pessoa que você não gosta? Aquela pessoa lá do Facebook que tem uma opinião política que você vê, você fica até revoltado com ela, do Instagram, da sua família. O primeiro exercício da lógica em filosofia, e isso serve para a vida, isso é genial, é você pensar por que a pessoa pensa aquilo que ela pensa e ela não pensa outra coisa diferente. Então quando alguém traz alguma coisa para você, primeiro aceita aquilo que ela traz, toma aquilo como verdade, por mais que você não concorde, para você tentar perceber de onde é que essa pessoa está falando, quais são os elementos, porque você só vai conseguir contra-argumentar ou ajudar se você entender por que ela tem aquela opinião. Aceita o primeiro, só que às vezes a pessoa está falando com você, você só ouve blá blá, porque você está pensando na resposta que você vai dar para ela. Você não percebe quem está do seu lado, você não deixa as pessoas se aproximarem de você, você só se preocupa, eu vou cortar ela aqui, eu vou dar essa resposta, eu vou fazer isso, né? Às vezes a pessoa vai trazer um problema, aí você, eu li isso no livro, peraí que eu vou dar aquela receita de bolo para ela. Gente, não é bolo, pessoas não são bolo, não dá, não funciona assim. Então, a ética que nós temos tanto falado, ela é sinônima nos planos mais altos de liberdade e de felicidade. A pessoa só pode ser feliz se ela for ética. E sendo ética, ela é livre. Nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é liberdade. Livre-arbítrio é porque Deus sabe que nós não somos muita coisa. E das coisas erradas que nós fizemos, Ele fala, olha, eu vou te dar o livre-arbítrio aqui. Né? Você tem 3 opções para você fazer a coisa certa, você vai e erra, né? Porque você tem dificuldade de escolher para a sua vida. A gente adora falar assim, a vida é feita de escolhas. Aí o Jean Paul Sartre vai dizer, nós somos condenados a escolher. Porque escolher nem sempre é bom, não. Você vai num casamento, você tem 60 vestidos, 40 blusas, eu estou sendo caridoso com os números, né? Tem gente que tem mais, né? 50 calças, 32 pares de sapato, você abre tudo aquilo, nenhum serve para essa ocasião, vou ter que comprar outro. Você não sabe escolher sapato, você vai escolher para a vida. Olha o tanto que Deus é bom. Imagina se Deus te desse a liberdade, falasse, nessa infinidade, isso aqui é um horizonte de possibilidades, escolhe uma certa. Você ia escolher não escolher, porque você seria incapaz de fazer uma escolha adequada. Então nós somos condenados a escolher, mas para escolher você precisa de clareza, discernimento, de ética. Por isso só teve um espírito livre que pisou na terra, foi Jesus. Ninguém aqui é livre. Algum aqui pode estar pensando, eu sou livre sim, porque eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Se você faz o que você quer na hora que você quer, você é um escravo, e é o pior dos escravos, porque você não sabe nem quem são os seus senhores, porque são suas paixões. A sua vida é a mesma vida do animal, o animal faz o que ele quer na hora que ele quer. A não ser que tenha um dono tolino, mas pensa no cachorro da rua. A pessoa que só segue as suas paixões, ela está na fase da vida animal. Ela só faz aquilo que qualquer animal faz. Conquista de consciência é alcançar outras dimensões da existência. Então, liberdade é quando a gente tem a responsabilidade de fazer aquilo que eu devia fazer. Por que Jesus era livre? Porque ele não fazia mais o que ele queria, ele fazia o que ele devia fazer, o que era necessário. A vontade dele coadunava com a vontade de Deus. Por isso não tinha amarras para ele. Então, todas as vezes que nós vamos agir em nossas vidas, os filósofos que estudam ética, eles dão 3 dimensões. A dimensão do eu posso, do eu quero e do eu devo. Eu costumo inverter, por quê? Quando você pensa psicologicamente, o eu quero é anterior ao eu posso. Ninguém pensa eu posso primeiro, a gente pensa eu quero, não é? A criança não é assim? Mãe, eu quero tal coisa. Não, mas eu quero, na fase do egocentrismo, ele quer. É a primeira potência sua, é o querer. Então você quer. Segunda dimensão, eu posso. A terceira, eu devo. Aí, qual que é o problema existencial nosso?
Nem tudo que você quer, você pode, não é? Se aquilo que você quer, você não pode, para que você fica batendo, dando murro em ponta de faca? Você não pode, para, deixa. Se aquilo que você quer é aquilo que você pode, aí você vai para a dimensão da ética. Eu devo? Por exemplo, pode ter alguém aqui que fala, nossa, mas esse cara que está falando aí hoje é chato, vou bater boca com ele. Eu quero bater boca com ele? Quero. Eu posso? Pode. Ninguém está te impedindo de levantar e bater boca comigo. Eu vou ficar caladinho aqui, né? Não vou falar nada, vou ficar aqui quietinho no meu canto. Mas você deve fazer isso? Por que nós entramos em conflitos existenciais e conflitos éticos e não sabemos o que é ética? Porque nem tudo que você quer, você pode. Nem tudo que você quer e pode, você deve. E quase tudo que você deve, você não quer. Você deve estudar, mas não quer. Você deve ser melhor, mas não quer. Você deve amar a sua vizinha que faz barulho todo dia, mas você também não quer. Você deve compreender a pessoa que não vota no mesmo partido que você, mas você também não quer. Porque o querer aí não é falar, eu quero, Diego. Não, não é isso. Vontade é uma potência. Não tem nada a ver com o que você fala. Tem a ver com as suas ações. Então, agir eticamente é fazer essa leitura. Né? Neste momento em que aqui eu estou, neste ambiente em que aqui estou, qual é a melhor atitude para o bem comum? Assim que chegamos aqui, que eu cheguei pelo menos, né? Vocês já estavam aqui a maioria, disseram, nós pedimos para desligar os celulares e não conversar paralelamente. Bom, o que é o melhor para a coletividade agora? Não conversar paralelamente, é o bem comum. Mas por que no seu dia a dia você não consegue pensar isso? Por que na hora de parar na sombra no meio do trânsito você não consegue pensar isso? Por que na hora de construir sua calçada você não consegue pensar isso? Por que na hora de não fazer algo que vai dar benefício só para você não consegue pensar nisso? E por que depois você exige do outro atitudes que você não tem? É preciso então esclarecer-se. É preciso então aprender sobre as dimensões das nossas ações éticas e superar acima de tudo o binarismo. Obviamente, sem querer passar o carro na frente dos bois. Como é que você aprende isso? Primeiro estudando. Nós estamos estudando o que nós deveríamos estudar? Eu quero ser cristão, eu abri, vai que lá no evangelho está escrito alguma coisa que eu não concordo. Eu nunca li, então por que você é cristão? Você tem que ter coerência com você mesmo. A gente tem que ter essa curiosidade. Alguém falou aqui? Pergunta, vai atrás, faz a sua contrapartida. E para encerrarmos esses breves momentos, para a gente entender então de tudo que nós falamos sobre ética, que nós não podemos ser binários e que o que é ético num momento pode não ser, eu gostaria só de lembrar de um exemplo muito lúcido que alguns filósofos apresentam na questão da mentira, para a gente entender que o binarismo não funciona. Se você for lá na Bíblia e ler os 10 mandamentos, você vai virar, não agireis com falso testemunho, quer dizer, não minta, né? Então, se você fizer uma leitura fechada das coisas, você vai aprender sempre que mentir é inadequado. E, obviamente, o que vocês ensinam para os filhos de vocês? Que ele não deve mentir, não é? Tem alguém aqui que vira para o filho e fala, você tem que mentir mesmo, meu filho? Não, né? Você aprende isso. Só que seu filho tem que aprender assim mesmo. Agora você está pronto para ver outras coisas. Imagine você, e você é cristão, você lê os 10 mandamentos, você lê o evangelho, você sabe que mentir não é legal, mas você está lá, vamos dar um exemplo conhecido, você está em pleno nazismo na Alemanha. Começou o nazismo, os judeus começam a ser caçados. Antes dos judeus serem caçados e assassinados, começou matando comunista, depois negro, depois pessoa com deficiência, só depois chegaram nos judeus. Foram mais de 43 milhões de pessoas assassinadas durante o nazismo. 6 milhões foram judeus. Imagina que começou e você sabe que os judeus estão sendo marcados na rua. E você tem uma família que tem filhos da idade dos seus, que são seus amigos de muitos anos. E essa família bate na porta da sua casa e diz, eles vão nos assassinar se eles nos encontrarem em casa. Nós podemos nos esconder na sua casa? O que você vai falar como cristão? Sim, obviamente. Então eles escondem lá no sótão da sua casa, no porão da sua casa. E aí um belo dia a Gestapo, que era a polícia nazista, está passando na rua e bate na sua porta. Bateu, tem judeu aí? Aí você é binário. Aí você aprende que não pode mentir. Tem sim, então lá no porão. Você foi ético? O que seria ético nessa ocasião? É dizer que não tem. Era mentir. Então nesta circunstância específica, mentir era caridade, falar a verdade era crueldade. Nessa ocasião circunscrita, mentir era atitude ética e falar a verdade era atitude não ética. Por isso que a pessoa binária nunca vai ser ética.
Por isso que a pessoa que acha que só o jeito dela ver o mundo é o jeito certo, nunca vai ser ética. A ética, ela depende da leitura do momento e da leitura das possibilidades que aquele momento me oferece. Então tem horas que você vai ter que mentir para ser cristão. E tem horas que a verdade vai ser a mais necessária, sabendo atenuar e agravar na medida das possibilidades. Mas a gente só vai aprender isso, meus irmãos, fazendo esse mergulho para dentro de nós mesmos. Só que não adianta você ir fazer meditação, você ir fazer yoga, se você não arregaçar as mangas e ajudar o seu próximo. Porque você só vai compreender a sua dor e compreender o seu mundo na medida em que você sai da sua zona de conforto e busca compreender o mundo e a dor do outro. É o único remédio, porque no final das contas, o caminho mais próximo para Deus é essa pessoa que está do seu lado. A ponte sua para Deus é o outro. Sem o outro, não tem nem sentido você estar aqui. Não tem nem sentido você existir. Então que nós aprendamos isso, que reflitamos sobre a ética como ela deve ser, e que na medida das nossas possibilidades, que nós não nos acomodemos e que busquemos agir de acordo com os preceitos cristãos, ou budistas, ou brahmanistas, que dizem a mesma coisa, hoje, amanhã e todo sempre. Uma boa noite.